Fala galera, beleza? Aquela bufada de sempre para chegar. Professor Paulo Bufada, seu professor de física. Presta atenção na aula que eu trouxe para você a respeito de conversão de frequência. Hoje eu vou mostrar para vocês a relação da frequência em Hertz com rotações por minutos. E isso aqui é muito cobrado no que a gente chama de movimento circular uniforme. Acompanhe a aula comigo. Essa daqui é mais uma aula na playlist que eu estou fazendo completa de tudo a respeito das conversões de física. Já clica no card da playlist e vai embora. Na aula de hoje eu vou ensinar vocês a calcular isso daqui, a rotação de uma furadeira. Disso daqui também, que é o liquidificador. Muitas vezes cálculos de equipamentos como esse é utilizado no que a gente chama de movimento circular uniforme. Aí você não sabe que tem que converter uma coisa chamada de frequência, sai fazendo as contas, não chega no resultado correto e fala: professor, o que eu faço agora? Você tem que entender que no sistema internacional o cálculo de frequência ele é dado em Hertz, mas muitas vezes ele também pode ser dado em rotações por minutos. Por exemplo, aqui eu trouxe 3 das equações fundamentais do movimento circular uniforme. O período, que é 1 sobre a frequência, a velocidade linear, que é 2π vezes o raio vezes a frequência, e a velocidade angular, que é 2π vezes a frequência. E o que é a frequência, bufada? Só para você ter a noção do seguinte: a frequência nada mais é que o número de acontecimentos que se repetem aquilo por tempo, ou o número de ciclos por tempo, ou o número de coisas que acontecem por tempo. Só que esse tempo aqui, de acordo com o sistema internacional, ele é dado em segundos. Então, quando você tem lá o sistema internacional para estipular o valor de frequência, você vai ter unidade de medida Hertz. E Hertz é 1 sobre segundo, ou segundo a menos 1. Só que nesses equipamentos que eu acabei de mostrar para vocês, ou qualquer outro equipamento que gira, as frequências são dadas em rotações por minuto. Quantas voltas ele dá por minuto. Só que assim como a velocidade, a massa e o tempo, existe um fator de conversão que é o seguinte, e eu vou mostrar para vocês. Rotação por minuto e Hertz. Nós sabemos que 1 Hertz é um número de acontecimento por segundo. E rotações por minuto, você sabe que a relação de minuto para segundo é de 60. Ou seja, 1 minuto tem 60 segundos. E o que eu digo para vocês é o seguinte: 60 RPM é a mesma coisa que 1 Hertz. Hoje eu decidi te mostrar o porquê que você faz isso, ao invés de só ficar dividindo por 60 ou multiplicando por 60. Então presta atenção, de RPM para Hertz, divide por 60. De Hertz para RPM, multiplica por 60. E agora eu vou resolver com vocês 2 situações. A turbina do avião, quando ela tem uma rotação máxima, ela gira em torno ali de 5.000 RPMs. O que é isso? Ela dá 5.000 voltas por minuto. Furadeiras como essa daqui, ela chega a ter em torno de 3.000 RPMs. E eu vou converter isso aqui para vocês para Hertz. Isso daqui também você sabe que é a regra de 3. Como é que eu falo para você? Você sempre parte daquilo que você sabe. A gente já sabe que tem que dividir ou multiplicar por 60. Nesse caso, como eu quero passar para Hertz, basta dividir por 60. Mas eu vou mostrar para você o padrão que você sempre deve fazer com qualquer outro tipo de conversão de unidade. Sabendo que 60 RPMs é 1 Hertz, aqui eu coloco 60. Aqui eu coloco 1. Agora o que eu estou avaliando? 5.000 RPMs. Se eu quero calcular o valor de Hertz, coloco o X aqui. Multiplico o cruzado, que é aquele famoso vácuo, e você vai observar que X sempre vai multiplicar 60. 60x é igual a 5.000. O 60 está multiplicando o X, passa para o outro lado dividindo. Aí fica fácil. 5.000 por 60, você corta os zeros, 500 dividido por 6. Isso daqui resulta em 83,3333. Como o X está embaixo do Hertz, essa unidade aqui é em Hertz. 83,33333 Hertz é a mesma coisa que 5.000 RPMs. E quando eu tenho 3.000 RPMs, coloca 3.000 aqui, o X aqui, e aí você utiliza isso daqui, ó, você vai ver que isso daqui sempre acontece. Não precisa ficar multiplicando cruzado. O valor que você quer vai sempre ser 3.000 dividido por 60. Se você pegar o zero de cima e o zero de baixo, simplifica. 300 dividido por 6 costuma dar 50. 50 o que, bufada? 50 Hz. Por quê? Porque o que eu quero calcular é em Hertz. Eu fiz com vocês esses exemplos porque neste equacionamento aqui, se nós tivéssemos esse tipo de problema com aquela unidade de frequência, se você colocar em RPM, você vai errar. Sempre converta para Hertz para substituir aqui, que você vai chegar no resultado correto
e nunca mais vai errar esta situação. Meus amores, essa é a conversão que eu trouxe para vocês. Se essa aula te ajudou, me ajuda também. Clica aí no like, que isso vai ajudar a levar esse vídeo para mais pessoas. Não esqueça, se inscreva no canal, ative as notificações, fica por dentro do que o Bufara está fazendo para você. Acompanhe a próxima aula também, que eu vou falar para você a respeito da conversão de pressão. Pressão, 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 da pressão. E como é de praxe, para você que segue esse canal, do mesmo jeito que o Bufada chega, o Bufada vai embora. Aquela bufada passa aí. Fui. Bons estudos. Pressão, 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 da pressão.